Olá pessoal, voltei aí depois de uma semana aí sem postar vídeo, certo? Eu já peço que você se inscreva no canal, já de antemão ative o sininho de notificação aí. Eu vou estar falando aqui sobre o livro de Apocalipse. Essas últimas semanas eu passei estudando e vendo alguns acontecimentos aí no mundo, né? Que usa, como eu venho falando, os acontecimentos tudo vem para preparação, né? E para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O palco está montado para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e para a aparição do Filho da Perdição, o Anticristo. Já peço também que você se volte ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou estar explicando o capítulo 1 de Apocalipse. Eu vou abordar outros temas e vou estar proporcionalmente explicando o restante do livro. Mas eu quero só dar aqui o texto áureo, a introdução do que é o Apocalipse nesse capítulo 1, certo? Quando vamos entender ou iniciar um estudo, nós começamos do começo. Então eu quero só dar uma leve pincelada aqui do que é o Apocalipse, só para você entender um pouco. Eu vou reproduzir aqui alguns versículos e logo vou estar com a explicação. Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e, enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino, e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro, e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo. E, ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, vestido de uma roupa talar, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo, foi morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de suceder. Eu vou deixar até aqui, certo? Eu vou fazer uma explicação desse capítulo para que você tenha uma leve compreensão do que é o Apocalipse. Você vê que é a revelação de Jesus Cristo a João, que estava exilado na ilha de Patmos, ali por cerca do ano 90, entre o ano 90 e o ano 100 da era cristã. Jesus veio em revelação e revelou acontecimentos que haviam de acontecer. Que ele já teria vencido a morte após a sua morte de cruz e ressurreição, e já tinha se assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, certo? E nesse momento ele vem em espírito após os acontecimentos da sua morte, e que ele veio a sua ascensão ao céu. Ele veio aqui em espírito
e revelou. Nesse período aí, João já era o último apóstolo, já tinham morrido todos os apóstolos, Pedro, Paulo, os apóstolos mais de nome mais relevante dentro do cristianismo primitivo inicialmente. Aí João era o último apóstolo e o único apóstolo vivo que viu o Senhor Jesus aqui na terra em seu ministério. Então ele revelou para ele e ele escreveu essa mensagem às 7 igrejas que estavam na Ásia, essa revelação que foi lhe dada, certo? Ele se coloca aqui como o príncipe, né, que venceu a morte, e o príncipe sobre os reis dessa terra, que o seu sangue ele libertou do pecado. É uma das características que Jesus se autotitula aqui nesse capítulo, no caso. Ele se diz o Alfa e o Ômega porque ele é o princípio e o fim, certo? Ele é o primeiro e o único, só há um intercessor entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, certo? Deixar isso bem explicado. Então aqui esse capítulo 1 vem direcionado às 7 igrejas da Ásia, que são os 7 anjos, né, que estão lá, no caso, alguns explicam como os pastores que pastoreavam essas igrejas que estavam na Ásia, certo? Que ele vem falar aqui sobre a sua revelação, sobre os acontecimentos que vão acontecer logo de antemão da era cristã. Então a gente vem aqui falar ele fala também brevemente sobre o arrebatamento, sobre a sua volta, que ele voltará, certo? Ele continua enfatizando aqui a questão da sua volta, que ele vem mais uma vez para buscar o seu povo, certo? Ele é uma promessa que ele prometeu no capítulo 24, que já inicia no sermão profético ali, Mateus 24, Marcos 13 também cita. Então você vê que aqui ele vem dando mais uma vez, o próprio Cristo se revela a João dizendo da sua volta. Então nós atendemos hoje também essa mesma alerta que Jesus deu no passado, ele deu a João, e novamente através da sua palavra está alertando que ele está retornando. Aí vem falando aqui sobre a sua vitória, sobre a sua prevalência, né? Ele prevaleceu sobre a morte e a derrotou. E ele tem a chave do inferno está na sua mão. Então ele tem o poder, entendeu? Mostrando que ele tem o poder sobre a vida e a morte. Direcionado esse capítulo em questão às igrejas. Vai ser essa mensagem ao povo daquele tempo. E eu vou dar aqui mais umas explicações sobre o que é o Apocalipse. A questão que Jesus vai falar aqui no livro de Apocalipse é sobre como é que serão os últimos dias do governo. Os governos serão manipulados justamente para que o terreno seja preparado para que o anticristo venha. Fala sobre o período do reinado do anticristo, a ascensão do anticristo, as alianças que o anticristo irá fazer sobre essa terra. Falando também sobre a tribulação, sobre o período da sua volta, durante a tribulação, certo? Os cristãos aqui no presente século, que nós estamos aguardando a sua vinda. Vai falar também sobre a grande meretriz, que é a prostituta, que se prostitui com os reis da terra. Vai falar sobre no julgamento final, certo? Do julgamento dos vivos e dos mortos, como é que irá se acontecer naqueles dias. Eu já até falei no vídeo anterior aí como é que vai ser o julgamento, mas eu vou só estar falando aqui só para deixar um estudo falando desde o começo, certo? Como é que vai ser. Então, você está vendo aí que Jesus está deixando todas essas mensagens aqui bem explícitas para que todos os cristãos de todos os tempos interpretem e possa estar passando para a sua igreja e para aqueles que acreditam e o que recebem como seu Salvador. Aí ele, continuando aqui, ele vai dar essa mensagem, como é que vai ser aniquilado o pecado, como é que vai ser o juízo final, como é que esse mundo, os reinos dos céus vai vir essa terra, que esse mundo vai se fundir, vai acontecer uma espécie de fusão entre esse mundo e o reino dos céus, que vai ser uma terra purificada, certo? É isso que o livro do Apocalipse ele quer trazer
as informações de como é que vai ser o juízo sobre a terra, o que vai acontecer no momento que Jesus vir julgar os vivos e os mortos e se tornar o Senhor, tanto dos céus como da terra, que vai se tornar apenas um reino, como vai ter a separação dos ímpios e dos que serviram a Deus, dos ímpios e dos piedosos, a separação do bem e do mal, a famosa que muitos falam do bode e dos carneiros, aqueles que vão se apartar de Cristo, dos falsos profetas, dos mentirosos, dos prostitutos, dos assassinos, dos ladrões, a separação dos justos e injustos. Vai acontecer todo nesse livro aqui. E essas coisas só vão acontecer quando ele voltar. E vai estar toda a humanidade envolvida, quer acredite ou não, ateus, agnósticos, cristãos, não cristãos, vão estar nesse grande julgamento. Então aqui nós estamos aqui através dessa palavra aqui avisando. O livro de Apocalipse serve como aviso, tanto é que o tema do livro, traduzido em outras traduções, o nome é revelação. Apocalipse só passa de uma revelação, certo? Então estamos aqui avisando a todos aqui já o que irá acontecer. Irá acontecer muitas coisas ainda em relação antes ao período da sua volta. Eu volto a avisar que nós estamos aqui pregando o evangelho justamente para que as pessoas se arrependam e creiam na palavra e no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ou aceitem, abandone o pecado, a prostituição, a mentira, o engano, certo? Só há uma religião que irá salvar, é aquela que professa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não há outro intercessor entre Deus e o homem. E aqui está a sua palavra, certo? Jesus ele pregou que o reino do céu vai ser um reino perfeito, aonde não vai haver doenças, não vai haver morte, não vai haver guerra, certo? Nesse governo onde Cristo reinará como rei, como fala aqui o livro do Apocalipse, ele promete esse reino só para aqueles que o aceitarem, o seguirem e morrerem ou serem arrebatados com ele e se encontram com ele nos ares. Mas aqueles que o negar, junto com a besta, o anticristo e o falso profeta, vão ser lançados no lago de fogo, e na morte sem Cristo, sem Cristo Jesus, irá ser lançado no inferno. É forte essa palavra, mas porém verdadeira. Todos que estão aqui envolvidos aqui nessa terra, certo? Todos que estão envolvidos nessa terra irão passar por esse julgamento, irão passar por essas condições, certo? Tanto acreditando ou não. Então o livro de Apocalipse vem revelar, certo? Vem revelar como foi levada uma mensagem a João e às 7 igrejas. Essa mensagem está sendo passada pelo longo dos séculos, está chegando até você nesse momento. Então, nos atentemos ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, à sua verdade, ao seu caminho, aos seus atributos, às suas leis, sua moral e aos seus princípios, certo? Ele é amor, mas também é justiça, e é fogo consumidor, certo? E ele diz que irá punir os rebeldes com fogo. É forte essa palavra. Aqueles que não o aceitarem serão lançados no fogo e queimarão para toda a eternidade. Mas aqueles que o aceitarem irá desfrutar do seu amor e da sua paz para toda a eternidade. É isso que o livro de Apocalipse está avisando para você. Eu vou estar dando mais pinceladas aí ao longo dos dias aí. Eu vou estar postando mais vídeos falando sobre o tema. Eu vou deixar só isso aqui como textuário e como pré-introdução do que é o livro de Apocalipse. Valeu? Deixe seu like aí, se inscreve. Já de antemão, agradeço aí, compartilhe esse vídeo. E que o nosso Senhor Jesus Cristo abra seu entendimento e seu discernimento. Amém. Aceite o Senhor Jesus Cristo. Valeu, valeu. Tchau, tchau.